Nesse vídeo a gente vai fazer o fermento natural do zero, começando do zero. É um processo meio trabalhoso, exige paciência, mas que vale muito a pena. E no final, vocês vão ter aí na sua casa seu próprio fermento, que vai acrescentar maior sabor aos seus pães, maior durabilidade, qualidade. É um fermento que não tem nenhum aditivo químico e é uma coisa que foi desenvolvida por você. Você vai ter esse gostinho de ter aí o seu próprio fermento. Essa belezura aqui, ó. E eu já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, ativar as notificações e me ajude a divulgar esse vídeo. Muito obrigada! E então no primeiro dia a gente vai misturar só a farinha de centeio com água. Essa farinha aqui eu comprei a granel, nessas casas de produtos naturais, tá? E eu já pesei aqui os ingredientes, eu tenho 50 gramas dessa farinha de centeio e 80 gramas de água. Essa água é água comum, água que a gente bebe mesmo. Então é só misturar. Só mexer aqui. Então é só isso. Misturou, pronto. Aí agora eu vou colocar aqui num vidro, desses vidros de palmito, que já tá esterilizado. E ele vai ficar aqui, a nossa misturinha vai ficar aqui por 4 dias. A gente só vai observar. Eu coloquei toda a mistura aqui no pote de palmito. E eu vou deixar aqui ele fechado, vou tampar mesmo com a própria tampa do vidro. Vou rosquear aqui, vou deixar tampado, ele vai ficar aqui durante 4 dias, eu só vou observar. Não vou mexer nele, não vou fazer nada. Só vou observar durante esses 4 dias como que ele vai se comportar. E eu vou deixar aqui na minha bancada da minha cozinha, que é um lugar fresco, mas que fica em torno de uma temperatura ali ambiente em torno de 29 a 30 graus. Se você mora num lugar que está meio frio, você pode colocar dentro do micro-ondas com a luz acesa, o micro-ondas desligado com a luz acesa. E aí, para procurar manter essa temperatura ambiente. Uma outra maneira é a gente deixar dentro do forno, do fogão, com o forno desligado, mas com a luz acesa, que vai ficar um ambiente mais quentinho, uma temperatura em torno de 30 graus. E aqui, no segundo dia, 24 horas depois, o fermento tá aqui, ele já tá com umas bolinhas, já tem atividade. É o dia 2 do nosso levain. Hoje é o terceiro dia de criação do nosso levain. Então, aqui, olha, a gente tá observando que tem umas bolinhas aqui, olha. Tem uma certa atividade. E também ele aumentou aqui o volume. Vai dar certo o nosso fermento. Eu vou deixar com esse elástico aqui, marcando, pra gente ver como que ele vai crescendo aqui. E agora no quarto dia, a nossa cultura tá assim. Ela subiu aqui, dá pra perceber que subiu e desceu novamente. Tá até com uma certa quantidade de líquido dentro. Então hoje a gente vai alimentar essa cultura. Aqui eu vou dar uma mexida para misturar esse líquido e vou pesar aqui 50 gramas dessa cultura. Então já pesei aqui a cultura e vou juntar aqui com a água. E a farinha de centeio. Só vou misturar e pronto. E eu misturei e agora eu vou transferir aqui para um pote limpo, esterilizado. E vou aguardar, ele vai ficar lá mais 24 horas. Eu vou deixar aqui no pote tampado.
E amanhã a gente volta para alimentar novamente o nosso fermento. E hoje a gente está no 5º dia da criação do nosso levain. Então aqui no 5º dia, a gente vai começar a alimentar o nosso levain com farinha branca. E aí tá aqui a minha cultura, que eu já pesei 50 gramas. E vou colocar 100 de água e 150 de farinha branca. Então já vou misturar aqui a minha água, que eu já pesei. É só misturar e depois acrescentar a farinha branca. Então aqui eu já pesei a farinha no mesmo pote aqui, tô misturando. E vai ficar nesse pote de vidro depois, tá? Então só vou misturar aqui tudo. Vai ficar uma massa meio grossa. E é só isso, só misturar. Então tá aqui, já misturei. Aqui eu só vou colocar aqui a mão molhada para acertar a superfície, pra gente poder observar o crescimento do levain. Então eu só molhei a mão, tô apertando aqui só para deixar a superfície reta. E agora eu vou limpar essas beiradas aqui e vou deixar ele aqui, mas você pode transferir para um outro pote também. Prontinho, e agora a gente vai deixar esse pote aqui tampadinho. Vou deixar aqui no mesmo lugar de sempre, aqui na minha bancada da minha cozinha. E amanhã a gente volta. E hoje a gente tá no 6º dia de criação do nosso levain. E aí eu vou mostrar pra vocês como que ele tá, passadas aqui as 24 horas que a gente fez a primeira alimentação com farinha branca. Olha isso. Tá vendo? Aqui ele tem bastante atividade já, ó. Só que ainda ele não tá bom para ser usado, para ser feito pão. A gente vai ter que alimentar ele por mais 2 dias, assim, nessa mesma proporção que a gente alimentou ontem, que são 50 gramas dessa cultura, 100 de água e 150 de farinha branca. A gente vai fazer isso mais hoje, que é o 6º dia, e amanhã, que é o 7º dia. E depois a gente vai ver como que ele se comporta. Então eu já vou pesar tudo aqui e vou misturar. Tá aqui, gente, então eu já pesei 50 gramas da cultura, eu vou colocar aqui 100 de água. A gente vai colocar água aos poucos para diluir aqui. Só diluir, não precisa ser totalmente. Vou colocar o restante da água, que são 100 gramas, né, o total. E aí vou colocar a farinha, misturar bem e a gente vai colocar ali naquele pote limpo. Prontinho aqui, já misturei com uma massa durinha, tá? E eu vou colocar ela ali na vasilha. E aqui eu só vou molhar a mão. Vou apertar ela assim só para acomodar aqui, ajeitar a superfície dela, deixar ela com a superfície bem lisinha, bem retinha, pra gente acompanhar como que essa massa tá crescendo. Só isso, eu vou tampar e vou deixar ela reservada aqui até amanhã. E hoje é o 7º dia da criação do nosso levain e a gente já vai alimentar novamente nas mesmas proporções. Então, 50 gramas da cultura, 100 de água e 150 de farinha. A gente só vai misturar e deixar até o próximo dia. E eu vim mostrar para vocês como que o fermento já se desenvolveu.
Olha aqui como que ele já tá, ó. Já quase que triplicou de tamanho, tá? E ainda não tá nem na hora, ainda nem fez as 24 horas, que é o prazo que a gente tem que esperar para reformar ele, que é no início principalmente, né? Então, daqui a pouquinho, ainda mais algumas horas, eu vou alimentar ele novamente, nas mesmas proporções. A gente tá no 7º dia e ele já tá assim, ó. Provavelmente amanhã já dá até para fazer o pão, com esse fermento que a gente tá criando agora. Então, mais uma vez, a gente vai fazer com as mesmas quantidades, 50 gramas da cultura, 100 de água. Lembrando que essa água, é bom vocês usarem uma água, o ideal aqui, a água para usar é a água sem cloro, não é a água da torneira. Pode ser usada a água que a gente bebe, a mesma água que você usa para beber, é a água que você vai alimentar o fermento. Então, a gente vai colocar a água, eu coloquei só um pouquinho aqui e vou misturar com o restante aqui com a água e as 150 gramas de farinha. Mesma proporção que a gente tá fazendo a mistura esses dias. Misturamos tudo e vamos colocar no pote limpo novamente. Aí só ajeitar aqui a superfície, acertar ela, acertar aqui para ele ficar bem retinho, pra gente ver o tanto que ele tá crescendo, para poder acompanhar o crescimento dele. E a gente vai deixar tampadinho aqui. 6 horas depois que a gente reformou o fermento, olha aqui, vou mostrar para vocês que lindeza que tá o nosso levain. Eu vou até arriscar e vou fazer um pão. Seis horas depois que a gente reformou o fermento, olha aqui, vou mostrar para vocês que lindeza que tá o nosso levain. Eu vou até arriscar e vou fazer um pão. E para a gente saber se ele já tá pronto para ser usado, a gente vai ter que acompanhar alguns dias para ver quanto tempo ele está demorando para se desenvolver, para chegar nesse tamanho de triplicar o tamanho dele. Então aí, se ele ficar uns 2, 3 dias nesse mesmo tempo, por ali 4 horas, 5 horas, aí ele já pode ser usado para fazer o pão. E então hoje a gente vai fazer o pão e tá aqui o fermento, ele triplicou em 4 horas, ele triplicou de tamanho. E ele se mantém, eu observei que ele se mantém no pico, né? Que é no máximo da sua fermentação. Ele se mantém por 2 horas. Aí depois ele começa a baixar. Então agora que ele tá no pico é a hora que a gente vai fazer o nosso pão. E aqui eu vou tirar a quantidade ali para minha massa. Já tá aqui, já fiz a autólise. E eu vou colocar aqui, eu vou usar 105 gramas desse fermento para fazer o meu pão. E aí, eu vou reservar 50 gramas, que vai ser a minha isca, que vai ser o fermento que eu vou ter, que eu vou renovar sempre. Refrescar. Então, eu vou já separar ali, vou pesar o pão e depois eu vou separar esse fermento, esses 50 gramas, que vai ser minha isca, e eu vou guardar e vou reformar. E agora chegou a hora de mostrar como que ficou o pão feito com um levain do zero. Olha isso. Vamos ver esse miolo, olha isso, que belezura. Então, eu vou pedir novamente para vocês curtirem o vídeo, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal. E agradeço pela atenção e até o próximo vídeo. Muito obrigada!